Bom, gente, então vamos lá resolver essa questão aqui. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metro de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é. Então a gente quer saber essa altura do prédio e eu queria que vocês percebessem que a gente já tem uma pequena parte da altura desse prédio, que é justamente esse 1,60. Esse 1,60 metro já é parte da altura aí do prédio. A gente precisa saber esse outro pedaço aqui que eu vou colocar em azul. A gente precisa saber esse outro pedaço. E como vocês podem observar na imagem, aqui tá sendo formado um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que a gente pode utilizar uma razão trigonométrica. Até porque a gente também tem um ângulo ali de 30 graus, certo? Então, se a gente descobrir quanto vale essa parte em azul e depois somar com 1,60, a gente vai estar descobrindo a altura do prédio. Então, usando as noções de razões trigonométricas, vamos pensar aqui em qual razão trigonométrica a gente tem que aplicar, quais os lados que a questão está passando para a gente, né? Se foi dado hipotenusa, se foi dado cateto oposto, ou se foi dado cateto adjacente, e também o que a gente quer descobrir desse triângulo. A gente quer descobrir o que é a hipotenusa, é o cateto oposto, é o cateto adjacente, enfim, vamos fazer essa análise agora. Então, a 80 raiz de 3 é a distância ali do observador até o prédio. Olhando para o triângulo, a gente tem que fazer uma primeira análise, que é o seguinte: a, a hipotenusa é sempre contrária ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é essa parte aqui, ó, certo? O ângulo de 90 graus, como vocês podem ver, está aqui. Então, a hipotenusa é contrária. Agora a gente vai analisar o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente, beleza? Mas a gente tem que lembrar que o cateto oposto, ele é contrário ao ângulo de 30 graus. Então, observem que o ângulo de 30 graus, ele está aqui, ok? A gente já sabe que aquela parte de cima é hipotenusa, então eu tenho dois lados para poder definir. Eu tenho esse lado aqui de baixo, que é 80 raiz de 3 metros, e eu também tenho a outra parte que a gente quer descobrir, que seria a para completar a altura desse prédio, né? Bom, o que está em azul aí, gente, vocês podem observar, vou até redesenhar esse triângulo para ficar um pouco mais claro. Então, redesenhando esse triângulo, a gente vai ter aí o seguinte. Então, aqui eu tenho um ângulo, né, de 30 graus. Então, aqui em cima é minha hipotenusa. Aí, eu tenho esses outros dois lados para poder definir. Esse lado que representa a altura é o cateto oposto. Pode perceber que está contrário ao ângulo de 30 graus. E essa parte de baixo aqui é o cateto adjacente, beleza? E esse cateto adjacente, a gente sabe que vale 80 raiz de 3 metros, certo? Bom, agora eu tenho que pensar o seguinte: olha, eu tenho um cateto adjacente. O cateto oposto eu quero descobrir, então eu vou chamá-lo aqui de x, tá? É o que eu quero descobrir. Qual é a razão trigonométrica que relaciona o que eu tenho, que é o cateto adjacente, com o que eu quero, que é o cateto oposto?
Só existe uma razão trigonométrica que relaciona essas duas ao mesmo tempo. Não é o seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Não é o cosseno, porque é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas sim é a tangente, porque a tangente relaciona esses dois lados, o que eu tenho e o que eu quero descobrir. Então, a gente tem aqui, ó, que a tangente de um ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, a gente vai ficar aqui, ó, tangente de 30 é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X, o valor que eu quero descobrir. E quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é justamente 80 raiz de 3. 80 raiz de 3. Beleza? Até então aqui tudo ok? Então eu tenho que me recordar agora de quanto que vale a tangente de 30 graus. A tangente de 30, ela vale raiz de 3 sobre 3. E isso, então, é igual a x sobre 80 raiz de 3. Então, agora eu faço aqui cruz credo. 3 vezes x dá 3x. 80 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 80 raiz de 9. Então, aqui agora eu vou ficar com 3x é igual a 80 vezes 3. Pode perceber que eu tenho 3 de um lado multiplicando, 3 do outro lado multiplicando, né? Então, posso cortar esses valores de 3 e eu fico apenas com x igual a 80. 80 metros. Bom, esse valor que eu acabei de encontrar é esse valor em azul que eu tinha desenhado aqui para vocês, tá? Que é o que faltava para a gente encontrar a altura total do prédio. Mas eu queria que vocês se recordassem que essa parte aqui de baixo vale 1,60. Então, eu tenho que somar 1,60 metro mais 80 metros para saber a altura total. Então, a altura vai ser igual a 80 mais 1,60. Então, a altura, gente, fazendo essa soma, dá 81,60 metros. Essa aí é a altura total do prédio, beleza? É isso então, valeu pessoal.